Bom dia para quem está tentando assistir essa aula, acompanhar a disciplina de Bioquímica de dia. Boa tarde para quem resolveu aí pegar essa aula depois do almoço animado. E boa noite para quem resolveu, ou para quem sobrou só a parte da noite do dia para a gente estudar Bioquímica. Então, obrigado por estar aqui fazendo companhia para mim nessa noite. Pessoal, então, relembrando, nós já trabalhamos neste bloco duas aulas, as aulas de carboidratos. Na primeira aula a gente viu a natureza dos blocos formadores, os monossacarídeos, e na segunda aula a gente viu ligação glicosídica e a formação de oligo e polissacarídeos. Agora nós vamos ver a nossa terceira categoria de biomoléculas desse curso. Lembrando que lá no ensino presencial a gente já viu as proteínas, nas aulas passadas a gente viu a natureza dos carboidratos e agora nós vamos estudar quem? Os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são importantes porque eles são formadores de quem? Do DNA e do RNA, que são as moléculas que vão guiar a síntese de proteínas, nós vamos ver depois, e que determinam a transmissão dos nossos caracteres para as próximas gerações. Então, são moléculas extremamente importantes, mas não só DNA e RNA vão ser compostos por ácidos nucleicos, existem outras moléculas que têm essa natureza também, são compostas pelos blocos formadores dos ácidos nucleicos, os nucleotídeos, nós vamos ver durante essa aula. Então, sem mais demora, vamos tocar essa aula, vamos conhecer os ácidos nucleicos. Bom, os ácidos nucleicos, gente, são moléculas formadas por blocos chamados por unidades básicas chamadas nucleotídeos, ok? Então, vamos lembrar, proteína é formada pelos blocos chamados aminoácidos, polissacarídeos, né, carboidratos grandes, são formados por unidades chamadas monossacarídeos, e aqui os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos. Bom, qual que é a estrutura básica de um nucleotídeo? Então, os nucleotídeos são formados por três partes. A primeira parte é o quê? É um monossacarídeo, é uma pentose. É um carboidrato de 5 carbonos. Olha só, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Essa pentose pode ser de dois tipos, ribose e desoxirribose. Isso vai definir se ela é um RNA ou se ela vai formar o DNA. Além da pentose, nós temos uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada pode ser de 5 tipos, nós vamos ver mais à frente. Nem todas estão presentes no DNA, nem todas estão presentes no RNA. A gente vai ver. E de 1 a 3 grupos fosfato. E é esse grupo fosfato, com sua carga negativa, é que vai dar natureza acídica para essa molécula. Então, o ácido nucleico é um ácido por causa de seus grupos fosfato, principalmente. Bom, então existem dois tipos de pentose nos nucleotídeos, a ribose e a desoxirribose. Muito bem, então quando eu tenho a ribose na molécula, eu vou chamar essa molécula de ácido ribonucleico e aí eu vou ter o RNA. Eu posso ter, então, desoxirribose, aí eu vou formar o ácido desoxirribonucleico, né? Até antigamente, a gente via em livros aí da década de 80, né? Se a gente pegar uns livros bem velhos, o DNA é chamado de ácido ribonucleico, RNA, e o DNA é de ácido desoxirribonucleico. Então, a gente via muito as denominações ADN e ARN. A gente vê isso ainda quando a gente acessa sites de ciência em Portugal. Portugal ainda usa as siglas ADN e ARN no lugar de DNA e RNA, que é a sigla mais comumente usada e deriva do inglês. Enfim, a diferença básica, a diferença química básica da ribose e a desoxirribose está aqui, ó, no carbono 2, onde na ribose eu tenho uma hidroxila e na desoxirribose eu tenho apenas o que? 1
hidrogênio, na verdade, 2 hidrogênios, né? Então, é fácil saber a diferença. É pelo nome, desoxirribose. Então, a desoxirribose é o quê? Ela é uma ribose sem um oxigênio. Sem oxigênio, ribose. Então, uma ribose sem oxigênio é a desoxirribose. Ok? Então, já vimos que o que? O nucleotídeo pode ter de 1 a 3 fosfatos. Vimos também que pode ser 2 tipos de pentose, ribose e desoxirribose. Agora, nós vamos ver o que? As estruturas de DNA e RNA, que são bem distintas. O DNA, que é o quê? É aquela molécula cujo nucleotídeo é formado por desoxirribose. Ele tem como bases nitrogenadas 4 tipos possíveis. E esses 4 tipos possíveis têm 2 naturezas químicas. Essa base nitrogenada pode ter um anel ou 2 anéis. Aquelas bases nitrogenadas formadas por um anel, esse um anel é chamado de pirimidina. Então, a gente chama essas bases nitrogenadas de bases pirimídicas. Por quê? Porque elas têm a pirimidina dentro da sua estrutura. Já aquelas que têm 2 anéis vão conter a purina, essa estrutura de 2 anéis. Então, é chamada de bases púricas. Então, a gente tem 2 bases pirimídicas e 2 bases púricas. As bases púricas são adenina e guanina, que a gente chama de A e G. Já as pirimídicas, que são essas aqui, ó, são a timina e a citosina, que a gente abrevia por C e T. Então, no DNA, que tem desoxirribose, a gente tem 4 tipos de nucleotídeos: A, G, T e C. Ok? Então, 4 bases nitrogenadas. Então, aqui é o desenho de todas os nucleotídeos possíveis no DNA. Aqui eu tenho a citosina, com um único anel, a timina também com um único anel. Vocês podem ver a diferença delas está aqui, ó, na base nitrogenada. Por quê? Porque o fosfato pode ter de 1 a 3, é a mesma coisa, e a pentose é a mesma, é a desoxirribose. Aqui é a mesma coisa, a adenina é diferente da guanina, ambas com 2 anéis, mas com estrutura química distintas. Ó. Muito bem. O DNA pode formar, esses nucleotídeos podem formar polímeros, certo? E esses polímeros vêm da fusão, lógico, dos nucleotídeos, dos desoxirribonucleotídeos. E a fusão dos desoxirribonucleotídeos é sempre do mesmo jeito. Vai ocorrer sempre o quê? A união de um grupo fosfato no carbono 3 do outro nucleotídeo. Ok? Então, como que vai acontecer? O carbono 3 vai perder a sua hidroxila, a hidroxila vai embora na forma de OH- e o carbono 3 vai ficar com falta de elétrons. Porém, o que? O grupo fosfato vai perder o hidrogênio e esse oxigênio aqui, ó, vai ficar com excesso. O que nós vamos ter, então? Uma enzima unindo o quê? O carbono 3 com o oxigênio do outro nucleotídeo, formando uma ligação que é o quê? Carbono 3 de um nucleotídeo, oxigênio. Deixa eu escrever isso aqui direito. Espera aí, gente. Então, essa ligação vai ser uma ligação entre quem? Entre carbono, oxigênio, fósforo, oxigênio e carbono novamente. Então, eu tenho carbono, oxigênio, fósforo, oxigênio e carbono de novo. Sendo que esse carbono é o carbono 3 de uma pentose
E esse aqui é o carbono 5 da outra pentose. Muito bem. Então, quando eu tenho ligações assim, ó, C, ó, C, a gente tinha as ligações do quê? Com o outro carbono ligado aqui, ó. Eu teria uma ligação éster, não é isso? Então, quando eu tenho um fosfato meio, a ligação seria fosfoéster. Mas quando eu tenho 2 oxigênios no meio, a ligação é diéster. Então, é a ligação fosfodiéster. Então, a ligação que une 2 nucleotídeos num ácido nucleico se chama ligação fosfodiéster. Então, não percamos os nomes, gente. Ó, quando eu estou unindo aminoácidos na proteína, eu formo ligações peptídicas. Quando eu estou unindo monossacarídeos no carboidrato, eu tenho ligações glicosídicas. Quando eu estou unindo nucleotídeos para formar DNA ou RNA, um ácido nucleico, eu estou formando ligações fosfodiéster. Outra particularidade do DNA é que as cadeias de DNA são capazes de fazer pontes de hidrogênio com outra cadeia de DNA, sempre do mesmo jeito, através de pontes de hidrogênio, onde a timina, a base nitrogenada timina, vai interagir com a base nitrogenada adenina do outro, e a guanina de um vai fazer pontes de hidrogênio com a citosina da outra molécula. Então, a gente vê que os DNAs estão sempre em pares de moléculas, que a gente chama de dupla fita. Por quê? Porque as moléculas de DNA são longas, tem milhares, milhões de nucleotídeos unidos. E as moléculas, as fitas de DNA, as fileirinhas de DNA, estão sempre presas através de pontes de hidrogênio a outra fita de DNA. Então, a gente vai encontrar as moléculas de DNA sempre em duplas fitas, sempre em pares de moléculas unidas por pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, e essas bases nitrogenadas vão sempre se unir do mesmo jeito. C com G, ou seja, citosina com guanina, e A com T, adenina com timina. Olha só que interessante. Então, eu tenho aqui a adenina formando pontes de hidrogênio com a timina, a citosina formando pontes de hidrogênio com a guanina. Outra coisa interessante que a gente tem que ver é que a ligação entre os nucleotídeos, ela não é linear, ela tem uma curvatura. E isso faz com que a molécula de DNA não seja linear, e sim assuma um arranjo em espiral, formando uma hélice. Mais especificamente, uma alfa-hélice. Então, vamos voltar aqui. Os nucleotídeos do tipo desoxirribonucleotídeo formam o quê? Longas moléculas, que a gente chama de fitas de DNA. As bases nitrogenadas de uma molécula de DNA podem interagir com bases nitrogenadas de outra molécula, formando o quê? Duplas fitas. Fitas pareadas e presas por pontes de hidrogênio. E essas fitas não estão lineares, elas formam o quê? Uma espiral. Então, a molécula de DNA está sempre associada a outra molécula de DNA, formando uma dupla fita, num arranjo em espiral, num arranjo em alfa-hélice. É isso aí. Então, o DNA é uma molécula longa, enorme. Se a gente pegar, por exemplo, todos os nossos cromossomos das nossas células, botar todo mundo em uma célula nossa, que a gente custa ver no microscópio, e enfileirar todos os nossos cromossomos, dá quase 2 metros. Você vê o tanto que o DNA é comprido. As moléculas de DNA são longas. Okay? Essa é uma das características da molécula de DNA. E o RNA também é assim? Não. O RNA assume várias formas e as moléculas tendem a ser menores. O RNA, então, são aquelas moléculas formadas pela ribose. É isso? Então, na molécula de RNA, eu vou encontrar
4 tipos de base nitrogenada também. Mas no lugar da timina, que a gente viu no DNA, nós vamos encontrar a uracila. E, por causa da natureza muito parecida das bases nitrogenadas, né, algumas são até comuns, também vamos ter possibilidades de quê? De uma molécula de RNA parear com outra de DNA e de uma molécula de RNA parear com outra de RNA também. Então, eu posso ter duplas fitas de RNA, como eu posso ter o quê? Bom, assim, temporariamente um RNA pareando com DNA. Isso vai ser fundamental na fase da síntese proteica, na fase da transcrição, na fase da tradução também. Isso vocês vão ver mais para frente. Bom, só exemplificando aqui os vários tipos possíveis de RNA e a sua estrutura, um deles é o que? O RNA mensageiro. A estrutura de RNA mensageiro é o quê? É uma estrutura linear, fita simples, ou seja, não tem outra fita pareando aqui, tá? Isso aqui não existe. E o tamanho é variável, de pequenininhos até milhares de nucleotídeos. O transportador já é diferente, ele não é linear. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer pareamentos com si mesmo, formando vários dobramentos, formando várias alças e assumindo um arranjo muito típico, que é esse arranjo aqui. Então, a gente vai encontrar sempre as moléculas de RNA transportador sempre organizadas desse jeito aqui. Então, lembrando, moléculas de RNA transportador são moléculas pequenas, que fazem pareamentos entre si, ou seja, um nucleotídeo dela pareia com ela mesma, e assumem um arranjo no espaço muito típico, muito peculiar, que é esse arranjo que está no slide aqui. Outro tipo de RNA que a gente tem são os RNAs ribossômicos. A gente vai encontrar esses RNAs aonde? Associados a proteínas, formando o ribossomo. Então, o RNA ribossômico, gente, é uma molécula grande que faz pareamentos, vários pareamentos entre si, formando várias alças e domínios. Então, é uma molécula de organização extremamente complexa, diferente do RNA mensageiro, que é pequenininho e linear. Então, notem as diferenças. O DNA tem sempre a mesma estrutura. É uma molécula pareando com a outra num arranjo em alfa-hélice. Já o RNA, não. Eu tenho RNAs pequenos, RNAs grandes. RNAs lineares, eu tenho RNAs todo montado sobre si, fazendo várias alças, vários arranjos. Então, o RNA pode ter várias estruturas. E como os RNAs têm várias estruturas, eles podem assumir diversas funções no nosso metabolismo. Então, existem RNAs que estão associados com a síntese de proteínas, eu tenho RNAs que estão associados com o sistema imunológico, eu tenho RNAs que estão associados com a degradação de proteínas, eu tenho RNAs que estão associados com a degradação de outros RNAs. Então, como os RNAs têm uma versatilidade morfológica, uma capacidade de se montar e vai assumir estruturas diferentes, vai assumir funções diferentes no nosso organismo, diferente do DNA, que vai assumir uma estrutura única e as funções do DNA são sempre as mesmas, que é de servir de molde para a síntese do RNA. Esse assunto nós não vamos tratar aqui, isso vai ser assunto para depois. Beleza? Outra coisa que eu queria falar com vocês é que passa despercebido, mas a gente tem a noção de que nucleotídeo serve só para fazer DNA ou RNA. Isso não é verdade. Existem outras moléculas que também podem conter nucleotídeos. E são tão importantes quanto DNA e RNA. Lembrando que no metabolismo todas as moléculas são importantes. Então, por exemplo, uma molécula fundamental que são os aceptores eletrônicos, as moléculas que vão trabalhar nas reações de óxido e redução, de doação e de recepção de elétrons. E uma das moléculas mais importantes do metabolismo para ganhar e perder elétrons, para facilitar as reações químicas, nós vamos ver isso nas aulas de enzimas, é o NAD.
E o NAD tem o quê? Dentro da sua estrutura, a adenina. Na verdade, ela tem duas adeninas, né? Por isso que o nome dela é nicotinamida, né? Um derivado de vitaminas, que nós vamos ver mais para frente. Mas também tem o quê? Duas adeninas ali ligadas. Então, é uma molécula que não é nem DNA, nem RNA, mas tem nucleotídeos na sua base de formação. Importantíssimo, NAD. Nós vamos ver mais para frente. Outra molécula que contém nucleotídeo em sua estrutura é a coenzima A. A coenzima A é uma molécula importantíssima nas reações de transferência de grupos. Nós vamos ver, nós vimos, né, aliás, que uma das 5 reações importantes que a gente tem é a transferência de grupos. E as catálises, ou seja, as reações químicas, a facilitação das reações químicas de transferência, dependem muito de quem? Da coenzima A. Então, tem muitas reações de transferência de grupos que só ocorrem porque a coenzima A está ajudando a enzima a catalisar a reação. E se a gente olhar a estrutura da coenzima A, a gente pode observar aqui que o quê? Eu tenho uma adenina aqui. Então, mais um nucleotídeo atuando. E aqui, só para fechar a nossa história, a nossa aula curtinha sobre ácidos nucleicos, outra molécula importante que contém aqui, ó, a uridina, né, que é uma molécula derivada da uracila, são os nucleotídeos de açúcar, que são moléculas que transportam e doam glicoses no processo de montagem de polímeros de glicose. Muito importante, nós vamos ver isso quando a gente estiver vendo síntese de carboidratos, né, nas aulas de metabolismo. E a gente pode ver que o quê? O nucleotídeo de açúcar, que é um transportador, ele tem ou adenina, se for o ATP-glicose, ou um derivado da uracila, que é a uridina, na UDP-glicose. Então, gente, para resumir, os ácidos nucleicos são moléculas formadas por unidades básicas chamadas nucleotídeos. Os nucleotídeos são a base para a formação de moléculas grandes, chamadas DNA e RNA. Qual que é a diferença? É a natureza da pentose, né, do nucleotídeo. Além de DNA e RNA, nós vamos encontrar o que? Nucleotídeo em outras moléculas, como, por exemplo, o NAD, e também na coenzima A, só como exemplo, mas vai aparecer em outras e outras e outras moléculas. Tá? É só para tirar essa impressão de que nucleotídeo só tem DNA e RNA. Não, tem outros locais também, mas vamos reconhecer que eles são os blocos formadores do DNA e do RNA, que são moléculas importantíssimas. Vimos também o quê? Que o DNA tem uma estrutura única, né? Que são fitas longas, sempre pareando com outras, num formato em espiral. E o RNA pode assumir formas tridimensionais diversas, né? Formando arranjos enovelados ali no RNA ribossômico. Ele pode formar uma estrutura linear no mensageiro, ele pode formar uma estrutura ali meio que em L, tridimensional do transportador, formando alças, né, fazendo pareamentos entre si, uma molécula única. E isso tudo dá a complexidade necessária para os vários tipos de RNAs desempenhar suas várias funções dentro da célula, né? Quanto mais diversidade morfológica, tridimensional, mais encaixes ele faz, mais funções ele pode desempenhar dentro da célula, e essa é a letra da vida, né? Bom, gente, finalizando essa terceira aula do bloco, né? A gente finaliza o bloco hoje. Estou muito feliz de a gente conseguir fechar esse bloco. Espero que vocês consigam fazer todas as atividades de fixação e depois da atividade de fixação façam a atividade avaliativa. Espero aí que a gente só use os plantões não para tirar dúvida, não para bater papo. Eu acho que é o sonho, mas lógico que vão ter dúvidas, né? Vocês não estão acostumados a estudar tanto sozinhos, né? A gente tem essa noção.
Está sendo um desafio para vocês, mas está sendo um desafio para mim também, não ter vocês aqui para dar aula, mas estou animado que a gente está conseguindo, aí, com a ajuda da tecnologia e da boa vontade de todos, tocar esse semestre. E aí é uma das formas também da gente vencer a pandemia, né? Quando o pessoal da saúde está aí lutando contra a doença nos tratamentos, o pessoal da ciência está lutando aí, tentando desenvolver vacinas e novos tratamentos, nós estamos lutando, tentando sobreviver, tocar as nossas vidas, né, sem que a pandemia nos atrapalhe. Espero que vocês estejam conseguindo estudar não só a minha disciplina, mas também as outras, e que a gente se encontre o mais breve possível aí nas próximas disciplinas ou nas próximas atividades que podemos desenvolver juntos aí quando retornarmos ao ensino presencial. Valeu? Um abraço para todo mundo e garra aí nos exercícios, nas atividades e vai estudar o texto que eu postei lá. Os capítulos são grandes, mas eles são, assim, mastigadinho para quem estuda sozinho. Não sei se vocês já começaram a estudar, não sei se vocês diferenciaram entre o material que eu pus lá e os livros. O material que está lá, ele é feito para o estudante estudar sozinho. Então, ele vai ali mastigando o material, instigando a pessoa a estudar. Lógico, vai ter coisa lá que não está aqui, vai ter coisa aqui que não vai estar lá. Mas aí essa é a riqueza do material. Beleza, gente? Grande abraço para vocês e encontro vocês no próximo bloco para a gente falar de lipídios e vitaminas. Beleza? Um abraço para todos.